Fala pessoal, se você quer transformar a sua vida financeira, se você está passando por dívidas, por dificuldades financeiras, você não sabe controlar o seu dinheiro, não sabe como poupar, como gastar, não sabe controlar as emoções que envolvem a vida financeira, eu vou te indicar 3 livros que podem te ajudar a organizar a sua vida financeira neste ano 2026. Estes livros falam sobre poupar dinheiro, sobre como investir, sobre controlar as emoções e também como gastar o próprio dinheiro. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você conhecer esses 3 livros, comprar eles e ler neste ano. E eu tenho certeza que realmente vai ajudar vocês a organizar a vida financeira, tá bom? Então vamos dar início aqui ao primeiro livro, mas antes já se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas possam ser ajudadas por ele, tá bom? O primeiro livro, então, é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Este livro já é um clássico aí desta área de finanças pessoais, investimentos. Este livro vai falar sobre a psicologia humana relacionada com a questão do dinheiro, como as pessoas agem, se comportam quando elas pensam em poupar o próprio dinheiro, quando elas pensam em investir ou em querer ganhar mais dinheiro. Como que ocorrem essas ações psicológicas e comportamentais também das pessoas com relação ao próprio dinheiro. Então, Morgan Housel ele escreveu esse livro e é um livro riquíssimo em informações sobre o comportamento humano. Você vai conhecer a si mesmo melhor. Você vai perceber que em alguns momentos, quando você pensa em investir seu dinheiro ou que você gasta de uma forma efêmera o seu dinheiro com coisas inúteis, como que isso ocorre, quais as reações do seu corpo, do seu cérebro com relação a isso. Você vai entender as questões sobre risco, algumas pessoas são mais abertas ao risco, ao investir, por exemplo, e outras são mais fechadas, né, tem mais medo de se arriscar. Então ele vai falar diversos pontos sobre a psicologia financeira, inclusive este é o nome do livro, né? E você vai se conhecer melhor. É um livro para se conhecer melhor. E se conhecendo melhor neste âmbito da vida financeira, você vai aprender a poupar melhor, a investir melhor. Uma das coisas que ele fala no livro que me marcou bastante é que quando você vai começar a investir, quando você recebe ali o seu salário, quando você recebe a sua renda, uma das primeiras coisas que você deve fazer é separar um dinheiro para você ali ou poupar ou investir, antes mesmo de você pagar as suas contas. Porque por vezes você acaba pagando tudo, gastando todo o dinheiro e não resta nada para você poupar, para você investir. Então, primeiro ponto, primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário é pegar uma parte dele e investir ele. Ele fala que quando você faz isso, mesmo que você não consiga pagar todas as suas dívidas, você pode, por exemplo, ser motivado a encontrar novas formas de trabalho ou de negócios para complementar sua renda e conseguir pagar suas dívidas. Só que você não faz isso quando é para investir. Então, quando você separa inicialmente, assim que você recebe o salário, uma parte para o investimento, você fica mais motivado para correr atrás para pagar suas dívidas. E aquele dinheiro que foi para o investimento já está separado. E é uma forma de criar um hábito de investir, de poupar dinheiro. Tá? Então este é um bom livro, um ótimo livro, por sinal. Já é um clássico aqui nessa área de educação financeira e fica essa indicação para vocês. Tá? O segundo livro é A Arte de Gastar Dinheiro. É do mesmo autor, Morgan Housel, só que neste livro ele foca mais na questão de como gastar o próprio dinheiro. Na psicologia financeira ele foca mais em poupar, em investir, e aqui ele entra mais profundamente na questão de como gastar o próprio dinheiro. Muitos de nós, eu acredito que talvez a maioria, principalmente dos brasileiros, não sabem como gastar o próprio dinheiro. Muitas das vezes nós gastamos apenas para impressionar outras pessoas,
que por vezes sequer conhecemos. Então ele vai falar sobre isso, sobre as emoções ligadas com gastar dinheiro. Às vezes nós pensamos, ele fala, que nós queremos um carro novo, uma casa nova, roupas novas, mas por vezes é apenas para impressionar as outras pessoas. Às vezes o que nós realmente queremos é ser respeitados pelas outras pessoas, é ser admirado pelas outras pessoas. Por vezes nós não queremos aquele objeto mesmo que nós pensamos que queremos, mas nós queremos a aceitação dos outros, a valorização, a admiração, o amor. É isso que nós queremos. Então ele vai entrar profundamente nessa questão das emoções relacionadas com o gastar dinheiro e vai dar algumas orientações sobre o que nós realmente queremos quando nós pensamos em gastar dinheiro, né? Ele vai falar sobre felicidade e se o dinheiro se é possível o dinheiro comprar felicidade, ou se é um meio, como que funciona essa relação entre felicidade e dinheiro. Ele comenta neste livro que o dinheiro pode ser um meio, sim, para comprar, entre aspas, felicidade, só que é um meio muito pequeno, é algo muito efêmero. Às vezes nós damos muita importância, né? Nós damos um valor muito alto damos um peso muito alto para o dinheiro na questão de ter felicidade. Então nós achamos que o dinheiro realmente pode nos trazer muita felicidade. Só que na verdade, ele vai explicar aqui no livro e trazer alguns argumentos que por vezes ter mais dinheiro não traz tanta felicidade assim quanto nós acreditamos que trará. Então não é apenas ganhar mais e mais dinheiro que nos trará felicidade. Pelo contrário, ele fala que a verdadeira felicidade vem quando nós aprendemos a estar satisfeitos com o que nós temos. Esta é a verdadeira felicidade. Ele fala, quando nós pensamos, por exemplo, no futuro, ele diz o que precisa para a sua vida ser mais feliz. E daí você pensa, né? Ah, se eu tivesse uma casa nova, se eu tivesse um carro novo, se eu tivesse mais dinheiro. Quando você pensa isso, você está pensando em todas as coisas em que você estaria satisfeito, né? Só que quando você obtém estas coisas, você começa a desejar outras mais, né? E isso acaba com a sua felicidade. Quando você está satisfeito com o que você tem, aí sim você tem paz, você tem alegria, você aproveita e desfruta daquilo que você tem. Quando você apenas deseja cada vez mais, nunca está satisfeito, nunca coloca um limite no que você deseja, você só vai ficar preocupado, vai só pensar naquilo que você ainda não tem. E enquanto isso, você não vai desfrutar daquelas coisas que você já tem. Então é um livro que vai entrar profundamente nessa questão de como gastar o próprio dinheiro e as emoções relacionadas com isso. Então é uma continuação da Psicologia Financeira, tá? É um ótimo livro também. Então esses dois livros se complementam, do mesmo autor. A Psicologia Financeira e a Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel, ok? Agora vamos para o terceiro e último livro, tá? Mas antes disso, quero lembrar novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Comente aqui se você já leu algum desses livros e se você tem outras indicações de livros para ajudar na vida financeira, deixa aqui nos comentários também, ok? O terceiro e último livro é um livro que eu acho que é um pouco mais desconhecido, tá? Que é esse aqui, ó. A Arte de Ganhar Dinheiro, do Barnum. P.T. Barnum, Phineas Taylor Barnum, tá? Este livro, eu acho que ele está ficando um pouco mais conhecido agora, eu não ouvi as pessoas falar nele muito, mas este livro, ele é bem curto, tem por volta de 80 páginas apenas, tá? Mas ele traz vários princípios, é um livro de princípios, para você ganhar mais dinheiro, né? Como que você consegue mais dinheiro. Então ele vai falar sobre vários assuntos. Por exemplo, ele vai falar sobre sua vocação, né? Ele dá uma orientação
para que você, quando for procurar um trabalho, uma profissão, você procura uma profissão que esteja, de uma certa forma, próxima da sua vocação. Às vezes você é uma pessoa mais que tem uma vocação assim para a área da saúde, por exemplo, e daí você entra para trabalhar com engenharia civil. E você começa a sofrer com aquilo, você não consegue se motivar com aquele trabalho. Isso acaba, de uma certa forma, impedindo você de chegar a lugares mais altos e a conseguir talvez se promover ou desenvolver um negócio na área da sua vocação, que seria a área da saúde. Então ele orienta para que você tenha uma profissão que seja próxima, pelo menos, da sua vocação. E ele fala vários outros princípios, dá várias outras orientações, sempre com esse objetivo de que você consiga fazer mais dinheiro e ganhe mais dinheiro. Ele fala sobre aprender algo útil, né? Aprender habilidades que sejam úteis para esta questão de ganhar mais dinheiro. Ele fala sobre evitar dívidas. Ele fala para você se dedicar a um negócio apenas. Muitas pessoas às vezes estão começando a empreender e elas acabam entrando de cara em vários negócios. E elas acabam se dispersando e sendo medíocre em todos os negócios. Então ele fala para você se dedicar em apenas um negócio. Se dedique totalmente àquele negócio. Quando der certo, talvez você comece outros negócios. Ele fala sobre isso, sobre fazer propaganda do próprio negócio, sobre ser educado com os clientes. Ele dá vários princípios aqui, várias orientações sobre isso. E são princípios básicos, basilares, mas princípios esquecidos pelas pessoas. Então é um ótimo livro também, um livro curto, é um livro de mentalidade aqui e é muito bom. Gostei bastante também, tá? Então são esses 3 livros que eu acredito realmente que se você ler eles este ano, pode ser realmente uma grande ajuda e de grande proveito para você transformar a sua vida financeira, para você começar a organizar suas dívidas, começar a pagar elas, talvez começar uma reserva de valor, começar a investir e organizar a sua vida financeira. O Brasil é um país que tem milhões e milhões de endividados, né? Milhões e milhões de endividados. Nós temos parece que uma cultura de se endividar, de comprar parcelado, né, e deixar para pagar depois. Isso acaba endividando as pessoas. Muitas pessoas sofrem, isso traz uma opressão psicológica, né, para as pessoas. A dívida realmente traz uma pressão psicológica. Então, é muito importante você aprender a lidar com o próprio dinheiro, inclusive para a sua vida emocional, para a vida dos relacionamentos. Muitos relacionamentos acabam porque uma das partes ou as duas não sabem lidar com o próprio dinheiro e acabam gastando tudo, não sabem se organizar. Então é um assunto muito importante este, e fica essas 3 indicações de livros para vocês lerem e se organizarem financeiramente. Tá bom? Se vocês gostarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui se você já leu esses livros e quais outras indicações você daria sobre este tema de vida financeira e finanças pessoais. Muito obrigado por assistirem este vídeo e até a próxima.